Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Shirley Venâncio. Shirley Venâncio, ela veio de Santa Catarina para cá para falar e conversar com você sobre o seu mais novo livro, Da Ansiedade à Iluminação. É o segundo livro de uma trilogia, mas tudo isso a Shirley vai conversar a partir de agora junto com a gente. Seja bem-vindo ao programa Sensibilidade, Shirley Venâncio. Obrigada, Damião. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Muito feliz por esse momento, muito feliz pela oportunidade, né? Vamos começar uma coisa que é bacana, aquele que está nos ouvindo. Sim. Você, eu queria falar primeiro um pouco de você. Certo. Shirley Venâncio por Shirley Venâncio. Conta um pouco de você pra gente. Eu sou Shirley Venâncio, sou escritora, palestrante espírita, tenho formações, né, claro, também, mas estudei psicologia transpessoal, que foi o que eu mais me aprofundei. Estudo meditação, filosofia yoga, estudo espiritismo, filosofia de Allan Kardec. Mas hoje eu posso falar, me surpreendi com a sua pergunta, eu não esperava, né? Mas Shirley por Shirley, eu sou uma pessoa que renasceu em vida, que encontrou uma fé que não sabia que existia dentro de si e que passou a viver olhando para a vida totalmente diferente depois de uma experiência que eu vivi em 2022, assim, que foi o dia que foi um divisor de águas entre antes e depois da Shirley. E que nesse dia eu passei a realmente entender que Jesus Cristo e Deus não estão distantes, estão no nosso coração e estão em tudo que a gente vê e vive. E Shirley é essa pessoa que hoje eu falo que meu sobrenome é Shirley Fé Inabalável, Shirley Coragem, porque eu entendi que nós aqui na Terra somos instrumentos para muita coisa que a espiritualidade conta, né? Então, o meu trabalho, o meu servir, ele é feito com muito amor. E esse é um pouquinho da Shirley. Vamos começar com o livro, que é o novo livro de uma trilogia. Então conta um pouco desse caminho e da proposta, da ansiedade à iluminação. Conta um pouco desse livro. Sim, eu vou contar. Muitas pessoas perguntam de onde veio a ideia de escrever esse livro. Eu nunca sonhei ser escritora, nunca imaginei na minha vida. Eu trabalhava no varejo como supervisora de rede de lojas, de marcas conhecidas. E, de repente, era uma pessoa que vivia muito no externo, metas, muito com desejo de ter, né? Bem materialista, assim. Era uma pessoa muito humana, muito que vivia o momento presente com as pessoas que gosta, mas muito focada no ter. Até que em 2021 eu adoeci. Eu já tinha ansiedade no nível muito alto, né? Vou encurtar a história para falar do livro, mas para fazer sentido eu preciso contextualizar, sim, né? Pois não. Adoeci, eu já tinha ansiedade no nível muito alto e tive síndrome de burnout, perdi a memória, precisei me desligar do varejo que eu trabalhava por tantos anos. Comecei a ouvir vozes, achando que eram meus pensamentos. Já tinha ansiedade, já tinha burnout, era cética, nasci num berço muito católico em que nós tínhamos um pouco de distância de todas as questões espirituais. Nunca tinha ouvido falar em espiritismo onde eu nasci, nada. Comecei a ouvir vozes, até que um dia, encurtando um pouco a história aqui, um espírito veio conversar comigo através da mediunidade de outra pessoa. E quando eu vi aquela cena, porque eu só tinha visto uma experiência mediúnica em filme, nunca tinha participado do centro espírita, de nada. Esse espírito se manifestou através de uma pessoa e falou: não é a tua amiga, eu vim conversar contigo. Eu, que era cética, que nunca tinha visto nenhuma experiência mediúnica, não tinha mais dúvidas de que não era a minha amiga, e sim um espírito falando comigo através dela. Eu vim te dizer que você vai se curar da ansiedade, você vai escrever um livro, e esse livro vai alcançar o mundo todo. Eu não acreditei em nada daquilo e achei uma loucura, porque eu tinha ansiedade no nível altíssimo, fazia tratamento há longos anos, vou me curar da ansiedade, não acreditava na cura. Escrever livro, nunca fui boa de português, de gramática, como é que eu vou escrever um livro, né? Nunca fui de ler, uma família muito humilde, enfim.
Isso era distante da minha realidade, né? Na minha crença limitante. Eu achava que nunca poderia ser escritora. E como que esse livro vai alcançar o mundo todo se eu precisei me desligar do varejo, não tenho um trabalho, tenho que me recolocar no mercado, não tenho dinheiro, tô doente, achei tudo uma loucura. Vamos para o mundo atual, para o dia atual. Isso foi em 2021, né? Março de 2021. Hoje, em março de 2026. O meu primeiro livro, que eu jurei que eu não iria escrever, está na 7ª edição. O meu segundo livro, que eu nem sonhei que existiria ano passado, esse espírito que eu passei a me comunicar, que é uma mentora que eu tenho do plano espiritual, um espírito. Hoje tem toda uma história que eu acabei sendo revelada, né, por eles. Ela falou, você precisa escrever a continuidade do livro. Eu falei, nossa, mas vai ter continuidade? Achei que era da Ansiedade e Iluminação, esse livro, e depois eu escreveria outros, né? Não, da Ansiedade e Iluminação vai ser uma trilogia, serão 3 livros. Então agora você vai escrever a continuidade. Recebi uma meta de um prazo curtíssimo para escrever esse livro, devido a um motivo específico. Escrevi o livro, esse livro 2, ele está indo agora para a 3ª edição. Ele foi lançado ano passado em português e em francês, lançado em Lisboa e na França também. E aquilo que foi dito, né, esse livro vai alcançar o mundo todo. Por que o mundo todo? Né? As pessoas falam assim, nossa, mas por que ela se movimenta tanto? Por que divulga? Por que esse movimento? Porque, Damião, eu assumi um compromisso com a espiritualidade há 3 anos, depois do livro, né? Quando me perguntaram assim, você precisa palestrar em centros espíritas, você precisa levar isso para o maior número de pessoas, você aceita? Eu falei, eu aceito. E por que esse movimento? Para inspirar as pessoas a acreditarem nas suas curas. Porque eu que não acreditava na cura da ansiedade, normalizei a ansiedade, vivia num caos absurdo. O Brasil é o número 1 do mundo. Como que eu me curei? Não vou falar sobre isso. Né? Então, o objetivo de todo esse movimento é inspirar as pessoas a acreditarem nas suas curas e a expandirem os seus olhares sobre a espiritualidade. Por quê? Após esse espírito ter me dito que eu iria escrever um livro, no dia seguinte eu vivi a experiência que mudou a minha vida. Eu que não acreditava em nada disso, que nunca tinha ido em centro espírita, que não frequentava, recebi a visita da minha mãe, que havia falecido há 9 anos. Esse dia dessa visita se tornou o capítulo mais lindo da minha vida e mais lindo do meu primeiro livro. Então, eu falo e conto esses testemunhos todos para inspirar as pessoas a expandirem os olhares, né? Porque hoje a gente olha para o espiritismo como uma religião. A gente precisa, eu falo nós, humanidade, nós seres humanos, independente da crença e da religião, nós precisamos abrir nossos olhares, conhecer o novo, né? Porque a gente é muito, não, eu acredito nisso, é só isso, é uma verdade absoluta. Quantas pessoas vivendo experiências que podem expandir nossos olhares? Pois todos nós, independente de crença, somos seres espirituais, né? Um pouquinho do livro é isso. E aí? Eu tenho história para contar, se deixar eu vou, hein? Deu para perceber, não, e esse é o objetivo, né, que a gente possa conhecer um pouco dessas histórias, porque são 5 anos, né, agora, né, de repente, de 21 para cá, quer dizer, 21, se a gente for lembrar, era um momento de pandemia. Foi bem da pandemia. Dentro de um momento ali tão desafiador para tantas pessoas, e ali se abrindo esse universo para você. E é isso que você estava comentando, né? Desse momento, né, de estar com a tua mãe, de ter essa certeza de que aqui, como é que foi essa para Shirley Venâncio isso, né, de repente ter essa absoluta certeza de que a morte não existe? Como é que foi isso? Nossa, foi uma cortina se abriu, uma vida antes e depois, né? Porque muito diferente da gente ler ou assistir um filme, eu vivi. Quando você vive, eu lembro que essa experiência do reencontro com a minha mãe foi no dia seguinte ao encontro com esse espírito que disse que ia me curar, escrever o livro. Foi no dia seguinte. E quando eu vivi essa experiência no meu quarto, em oração, conversando com a minha mãe, pedindo perdão, porque esse espírito me orientou que eu conversasse com ela em oração. Porque ela estava sofrendo no plano espiritual. E na minha crença, a minha mãe tinha morrido, estava no céu, descansando em paz. Não existia a possibilidade dela estar viva. No dia seguinte eu fui conversar em oração e com uma fé, assim, uma fé absurda. Fechei meus olhos e falei, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta, porque ontem um espírito veio me dizer que tu tá sofrendo
E eu não entendo nada disso, se existe vida além da matéria, mas ele disse que você está viva sofrendo. E comecei a conversar com ela. E eu, filha única, falando com a minha mãe sofrendo, eu falei assim, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta, me escuta. E comecei a falar, acreditando que ela estava me ouvindo. Que ela foi a melhor mãe do mundo, porque ela tinha esquizofrenia num nível muito alto, né? Então, ela se sentia culpada pela minha ansiedade, porque eu tive que cuidar dela desde criança, que eu ouvi muito cedo que eu não podia chorar na frente da minha mãe. Tem toda uma história de um trauma que eu vivi na infância, né? E eu, nessa oração, jamais imaginei que esse dia se transformaria no dia mais lindo, a maior graça que Deus me concedeu. Porque, em oração, conversando com ela e chorando, eu falei, mãe, eu solucei e ouvi um outro soluço no quarto. Eu falei, que estranho, parece que tem alguém aqui. E continuei falando, mãe, me perdoa, tu foi a melhor mãe do mundo. E eu ouvi um outro choro. E de repente eu só tive uma certeza, Damião, alguma coisa vai acontecer nesse quarto. Eu sabia, eu intuía, eu sentia, né? Minhas mãos começaram a ficar dormentes, eu nunca tinha sentido uma energia, eu nem sabia o que era isso. E eu falei assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse quarto, eu não sei. Mas se for da tua vontade que eu viva esse momento, eu preciso de ajuda porque eu não sei o que fazer. Porque eu não tinha conhecimento de frequentar uma casa espírita, de estudar mediunidade, eu não sabia nada de codificação nessa vida, pois, parênteses, ao longo desses 4 anos eu fui recebendo várias informações da espiritualidade, que essa é a minha 3ª encarnação como espírita. Então, mas nessa vida eu não lembro de nada, né? Então, eu falei assim, eu chorando, de repente eu ouço nitidamente a minha mãe chorando no quarto. Eu ouvi, eu reconheci o choro. E eu com o olho fechado, eu falei, meu Deus, a minha mãe tá aqui, ela tá aqui. E quando eu abro os meus olhos, eu me reencontro com a minha mãe 9 anos depois dela ter sido enterrada. E aí a minha expressão primeira foi assim, como assim? Sabe, eu falei, como assim que ela tá aqui? Eu com os olhos abertos, vendo como eu estou vendo você. Eu falei, a minha mãe tá viva. E aí foi um encontro, assim, de muito esclarecimento. Porque ela me contou como foi ter sido minha mãe com esquizofrenia, por que que ela veio com esquizofrenia, como que é quando ela chegou no plano espiritual, coisas que a gente não sabe, foi uma aula, né? Então esse dia transformou minha vida porque ela me trouxe vários esclarecimentos, foram 4 horas. Nós estamos aqui há 10 minutos, olha quanta coisa a gente falou. 4 horas com uma mãe que teve um infarto fulminante. Então esse dia despertou em mim muita curiosidade, pois eu falei assim, eu preciso entender. E só que o que me fez buscar conhecimento? Porque muita gente que me acompanha nas redes sociais, que hoje estou muito ativa nas redes sociais para a gente alcançar mais pessoas, porque é a modernidade, né? Então eu estou muito no Instagram, TikTok, todos os lugares, YouTube. As pessoas falam assim, tá, eu quero saber sobre a minha mediunidade, eu também enxergo, eu também ouço vozes, eu tenho medo. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Né? Então, assim, muitas pessoas me perguntam o que fazer. A gente deve buscar conhecimento, é o que eu faço diariamente, né? E aí, nessa mesma semana que eu me reencontrei com a minha mãe, eu fui obsediada e não sabia que isso existia, eu nem sabia o que era. Passei 3 dias sendo... Eu fui cega, assim, me cegaram totalmente. Eu conto detalhadamente no livro 1. E eu entendi que eu precisava de ajuda para começar a entender e lidar com essa vida que se abriu para mim, né? Então eu comecei a estudar um centro espírita, a codificação, a doutrina de Allan Kardec, a mediunidade, comecei a frequentar um centro espírita. E aí eu fui entendendo e fui conhecendo para saber lidar com as situações que passaram a acontecer no meu dia a dia, acontecem até hoje, todos os dias, né? Então, para mim, mas assim, foi o maior presente. Hoje eu sei, Damião, que já estava na minha programação reencarnatória tudo isso, ter ansiedade, me curar, para escrever um livro. O reencontro com a minha mãe só foi permitido porque Deus sabia que eu iria assumir esse compromisso de testemunhar, né? Então eu não vivi à toa, eu vivi para contar, eu vivi para falar, pois assim, como que eu vou ter vergonha de me envergonhar, como que eu vou me envergonhar de falar de algo que é tão sério, né? E a gente precisa desmistificar o espiritismo. Porque a gente, ser humano, a gente julga muito sem conhecer. O Espiritismo é uma era da humanidade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente vai começar a trazer verdades, esclarecimentos, né? Então, Deus, Jesus Cristo e a espiritualidade contam com a nossa coragem. E essa coragem, né, que de repente, e é aquela parte que a vida nos oferece, esse presente que a vida nos oferece, que tudo está aí, não tem custo nenhum. Você vai lá para o Centro Espírita, você vai fazer os cursos, você vai conhecer, vai estudar, que é o que você fez,
para que possa entender tantos e tantas dores, tantos e tantas oportunidades, como essa linda oportunidade que a vida te ofereceu, esse presente lindo, que você falava só foi permitido porque era o caminho, que na verdade, e o bacana é isso, né? Não é que tinha sido planejado isso, não, mas era necessário para que você pudesse começar, porque poderia ter sido diferente, mas não foi. Então, a partir dali as coisas precisavam acontecer. Claro. E você, de repente, ainda estava numa cortina, não percebendo tudo isso, né, Shirley? Muito importante você falar sobre isso, até porque nesse caminho eu pude ter a oportunidade de fazer escolhas. Sim. O livre-arbítrio que a gente fala, né? A todo momento eu fiz escolhas. Vou ou não vou acreditar nesse espírito? Né? Então, vou escrever esse livro mesmo, vou seguir com o espiritismo, vou ter coragem de falar. Então, a todo momento. Mas uma coisa que me veio de falar, você falou assim que é só a gente procurar um lugar, a gente buscar conhecimento. Muito, muito raro, assim, a gente fala sobre isso hoje em dia, mas é necessário. Tem um espírito chamado Hermance Dufaux, né? Hermance Dufaux conviveu lá na época com Kardec e ela foi uma das principais divulgadoras do Livro dos Espíritos, fundou a primeira sociedade espírita parisiense com o pai dela, muito jovem, enfim. Hermance tem várias obras atuais que foram psicografadas por Vanderlei Oliveira. E eu estudo bastante e tenho um compromisso bem grande com o trabalho dela. A doença da humanidade é o egoísmo. É o egoísmo. E o que é o egoísmo? É pensar em si, primeiro em si, em si, em si. E por que muitas vezes a gente não busca conhecimento, ou vai procurar um tratamento, ou vai trabalhar, ou vai no centro espírita? Perdão se alguém se ofender, não é para todos, por egoísmo. Por quê? Sair da nossa zona de conforto dói. Falar das nossas dores, procurar terapia para se curar de feridas emocionais, dói. Abrir mão de um dia da semana para estudar numa casa espírita, dói. Por quê? Porque você tem que renunciar a outras coisas, né? E essa renúncia é muito difícil, porque como que eu vou fazer isso se eu vou deixar de fazer tal coisa que eu gosto tanto? Mas quantas coisas a gente faz que gosta tanto durante todos os nossos dias, durante toda a nossa vida? E esse egoísmo é pelo ego, né? Para se alimentar, se cuidar. E é natural, porque ninguém faz isso por mal. Existem pessoas que devem fazer, óbvio, né? Mas a maioria é porque é natural e é cultural a gente primeiro cuidar muito de si, se proteger, né? Por exemplo, o egoísmo não é só eu não querer oferecer um dia da minha semana para um serviço social, não é isso. O egoísmo é, de repente, tem alguém do meu lado que precisa ouvir uma palavra de consolo. Essa pessoa do meu lado, no ônibus, no metrô, está contando uma história no trabalho de dor, perder um filho, alguma coisa. Eu tenho uma palavra para dar para essa pessoa, porque eu estudo isso no centro espírita, ou meu coração está pedindo, ou eu vou falar, não, mas se eu falar para ela, ela me julgar. Se eu falar para ela, ela achar que não foi legal. Se eu falar e eu me expor. Se eu falar e ela sair comentando que a Shirley está tentando pregar o espiritismo no metrô. Então, a gente faz tudo para se proteger, para não ser apontado, para não ser julgado, né? Então, o egoísmo mesmo é até essa necessidade de proteção para a gente não ser apontado e não ser alvo. E essa é aquilo que você está dizendo, né? Essa grande chaga da humanidade, que é o egoísmo, né? E que, de repente, a gente tem nessa oportunidade, nessa existência, você teve nessa existência, essa grata oportunidade. Muita gente, quando fala dentro do arco, você veio pelo amor ou pela dor. Quer dizer, havia uma dor imensa ali, mas que precisou ser descortinada toda para você, né, Shirley? Sim, o processo de dor é algo que a gente evita, né? A gente não quer falar sobre morte, a gente não quer falar de doença, a gente não quer falar de nada que é doloroso, sendo que são realidades, né? Então, eu falo que eu aceitei passar por toda a dor. Eu precisei me entregar muito ao processo de tratamento psiquiátrico da ansiedade, de tratamento com remédios, de tratamento terapêutico para falar das minhas feridas, das minhas dores. Precisei de muito empenho para entender essa questão toda da mediunidade, de estudar. Mas é muito gratificante você saber que quando você se entrega ao processo da dor, né, hoje eu falo que eu transformei toda a minha dor em amor.
Sim. Né? Nossa, você passou por tantas dificuldades, porque quem conhece a minha história mais a fundo tem bastante vídeos no YouTube e tal, em que eu conto de como que foi minha infância, vendo a minha mãe amarrada numa camisa de força sempre para ir para o hospital psiquiátrico, convivendo com um pai alcoólatra, com um padrasto alcoólatra, tendo dificuldade a vida inteira convivendo com questões da esquizofrenia da minha mãe. Tudo foi muito doloroso, mas eu sei que tudo isso que a gente vive, Deus coloca no nosso caminho, cada um nas suas questões, para a gente evoluir espiritualmente, porque é algo que a gente precisava nessa encarnação aprender. Então, eu acho que quando a gente tem um olhar sobre a codificação, né, não é que eu estou pregando a codificação, é que ela é esclarecedora, né? O livro dos Espíritos, ele é esclarecedor. Você começa a olhar para a vida totalmente diferente. Nossa, então se eu estou vivendo uma situação muito difícil com meu pai, com a minha família, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Não é em vão que a gente tem dentro do nosso lar os conflitos, é porque são presentes de Deus para o nosso desenvolvimento, né? Então que a gente possa ter esse olhar sobre as oportunidades, né? Porque tudo é presente, tudo é presente. Na hora a gente não entende, né? Não, pra gente, depois, quando a gente consegue olhar e ver e fala, nossa, que oportunidade, né? E conta pra gente, e hoje, como é que tá a tua mãe? A minha mãe tá bem, super bem no plano espiritual, né? A gente teve esse encontro, foi em 2021, que foi um encontro que a gente se curou de tudo que precisava para ela seguir bem, porque ela não conseguia seguir no plano espiritual, nos projetos da espiritualidade, que é estudar, trabalhar, né? Porque ela estava presa pela culpa que ela sentia aqui. Olha o quanto que é importante a gente se libertar em vida, né? Tanto nós quanto quem parte. E ela seguiu para o plano espiritual, isso em 2021. Não tive notícias dela por muito tempo, nem quis ter, porque eu já sei que ela seguiu bem. Então eu falei, nem vou atrapalhar minha mãe lá em cima, porque eu sei que ela tá bem, né? E ela voltou a falar comigo ano passado. E foi uma surpresa, porque eu penso nela, às vezes, falo, ai mãe, tu deve estar aí, né? Que bom que tu tá bem. Hoje, tipo, ela não me vê sofrendo mais, porque ela veio com a minha fé inabalável aqui. E sei que ela me ampara de onde ela tá. Mas ano passado ela surgiu pela segunda vez depois. Foi o segundo reencontro espiritual, né? E foi muito rápido e muito bonito. E ela falou assim, filha, é bem rápido. E eu levei um susto, eu falei, mãe, tu de novo, que presente de novo, né? Eu não esperava vê-la de novo. Ela, bem rápido, só preciso falar 2 coisas pra você, porque agora eu tô muito ocupada aqui que eu tô trabalhando. Ai, que lindo. Daí eu soube que ela trabalha num hospital, numa colônia, que recebe desencarnados que chegam lá no plano espiritual com esquizofrenia, que era o que ela tinha. Né? Ah, olha que bonito. Então, hoje ela acolhe, porque ela já entende, ela acolhe aqueles que chegam no mesmo sofrimento que ela teve, né? Me emocionei, porque eu nunca tinha falado isso. E ela falou assim, ela me disse o que ia acontecer comigo, e muito feliz. Ela disse, estou muito orgulhosa da tua coragem, é isso mesmo, segue assim, tá no caminho certo, não desiste. E ela veio me trazer uma informação que eu falei assim, não acredito. Na hora mesmo, sabendo que é minha mãe, eu falei, ela veio aqui me dizer isso. Faltava um mês para eu imprimir esse livro, para ir para a Europa, para um evento literário, e eu ia palestrar em Paris e precisava levar o livro em francês, porque esse espírito me disse, minha mentora me disse que eu precisava levar em francês. Só que eu não tinha como traduzir para o francês, eu não tinha dinheiro, eu sou autora independente, eu não tenho apoio cultural. Meu trabalho é exclusivamente com palestras espíritas, espiritismo, trabalho social e livro. Eu não tenho remuneração de forma diferente dessa. Dos livros, né? E eu falei, da onde que eu vou fazer esse francês? Não vai dar tempo. E eu não vi a saída. E ela falou assim, filha, as 2 próximas palestras que você tem aqui em São Paulo, finalizando a palestra, você vai pedir ajuda para imprimir o livro em francês. Alguém vai te ajudar. São nesses 2 dias. Eu falei, mas aqui no Centro Espírita, finalizando hoje e amanhã, não, era sexta e sábado. Amanhã e sábado você vai pedir no final da palestra. Eu falei, tá bom. Ela, não esquece, é ali. Eu, tá bom. No dia seguinte fiz a palestra, finalizei com muita humildade, pedi ajuda, R$10, R$100, um dinheiro, uma tradução, qualquer coisa, porque eu preciso levar esse livro em francês. Não aconteceu nada. Ok. Fui embora, eu falei, amanhã eu falo de novo. Ela disse que era para eu falar nos 2 dias, né? Daí no outro dia eu fui lá, fiz a palestra, tudo, e no final, muito emocionada, eu falei, gente, eu tenho uma missão que eu assumi com o espiritismo e com a espiritualidade, de levar esse livro em francês. O porquê eu não sei, eles que sabem, né? Mas eu assumi esse compromisso. E eu não tenho dinheiro, eu não tenho como traduzir. Vocês podem me ajudar de alguma forma? Daí nisso, uma pessoa que estava bem na frente na plateia se levantou e falou, eu sou a pessoa que vai te ajudar a traduzir para o francês. E aí,
essa pessoa traduziu o livro para mim em francês de forma gratuita, né? Porque ela sabia que eu não tinha como, fez todo um trabalho em tempo recorde. E graças a Paula Cremasco, que é uma trabalhadora espírita aqui de São Paulo, a gente teve o livro 2 em francês. Mas aí, eu vou aproveitar o momento, se vocês vão assistir. O livro 1 eu estou reeditando por pedido da espiritualidade para acrescentar citações da codificação, que eu tenho que colocar várias coisas. E eu preciso traduzir ele para o francês, para levar agora, dia 27 de maio, para a Europa de novo. E essa trabalhadora, ela não vai poder fazer isso para mim agora devido às questões pessoais de trabalho dela. Então, eu preciso de novo imprimir em francês e também não tenho, mas eu sei que Deus, ou vocês que estão assistindo, vão me ajudar para que esse livro 1 também esteja em francês. Fortes emoções, né, Damião? Sim, não, mas é tudo. Eu acho que, na verdade, né, como é lindo isso, né? A gente acaba percebendo. E é aquilo que serve para aqueles que estão nos acompanhando, né, Shirley? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse contato com a espiritualidade, ele vai acontecer quando tiver a necessidade, seja de lá ou seja de cá. Então, quando tem a necessidade, eles vêm para ajudar, como ajudaram, como a Shirley. Olha, é 2 dias. Essa pessoa estaria lá, você fala... Tem 2 dias para você fazer. Ela fez o primeiro dia, fez o segundo. E a vida é muito isso, né? Quando a gente tem... Porque ela precisava falar para você. Ela precisava... Era importante. Então, por isso ela veio. Então, às vezes as pessoas param, né? E ficam, poxa vida, eu queria falar... Queria o quê? Você quer o quê? A senha do banco? Não vai vir, gente. Se é só para essas coisas materiais, não vai ter, Shirley. Queria que você falasse um pouco, porque as pessoas param... Quando existe a necessidade sua ou da tua mãe que está lá no plano espiritual, ela vem. Sim, maravilhoso. E vem para todos que estão nos acompanhando. Maravilhoso você falar sobre isso, porque hoje de manhã eu estava rezando e meditando e fui intuída a falar sobre isso nas mídias, né? Muitas pessoas falam assim, eu queria ter um mentor que me dissesse o que eu tenho que fazer, eu queria ter um mentor que me dissesse isso e aquilo, ok. Nem todos nós temos a mediunidade em níveis assim, de ouvir vozes, de psicografar, de ver espíritos, mas todos nós, seres humanos, temos um sentido que é a intuição. E a intuição, ela é o contato direto com a espiritualidade, só que a gente desvaloriza, desconhece e banaliza. A intuição, meus amigos que estão assistindo, é um sentido natural do ser humano. Assim como o tato, olfato, paladar, o que é o 6º sentido que a gente fala? É a intuição. E a intuição é aquela voz interior que a gente sabe o que é para fazer. Né? Uma voz do coração, que é a voz de Deus e da espiritualidade, que é um contato mediúnico isso, né? Porque você está tendo um contato intuitivo com a espiritualidade. E o que é intuição? A minha mentora me falou um dia, e eu acho muito importante falar sobre isso. A intuição é a forma com que nossos anjos, mentores, Deus, com que nossos ancestrais nos sopram o caminho para a gente seguir. E a gente desvaloriza, né? Então, quantas vezes eu penso assim, eu não devo viajar. Ali é a intuição. Eu não devo viajar. Mas já comprei a passagem, mas já tá tudo certo, já combinei com os amigos para ir de carro. Meu coração me diz que eu não devo, não sei o que é. Eu vou lá, não escuto a intuição, não escuto a voz interior, que é séria, e faço o que eu já decidi racionalmente, planejei estrategicamente, que a gente é ser humano e acho que isso é o que mais importa, e a gente vai fazer a viagem, acontece o acidente, quebra o carro, e a gente vê, nossa, por que eu não ouvi minha intuição? Então é importante porque muitas vezes a gente quer saber qual é a minha missão nessa vida. Muita gente me pergunta, Shirley, também quero saber qual é a minha missão. Como que a gente vai falar de missão se a gente nem se conhece? Como que a gente vai falar de missão se a gente nem tem fé? Como que a gente vai falar de missão se eu não tenho conexão com espiritualidade nenhuma? Né? Porque a missão, o que é? É um presente que Deus te dá para tu cumprir aqui nessa passagem por essa vida. A gente vem com uma missão que Deus coloca. E às vezes a gente fica esperando um extraordinário. A minha missão é ser escritora, a minha missão é palestrante, a minha missão é abrir um instituto gigante. Às vezes a sua missão é seguir aquilo que você tem de mais profundo no seu coração, que é trabalhar com crianças. Né? Às vezes a sua missão é ser professora, às vezes a sua missão é trabalhar com mídia. E às vezes a gente fica buscando isso fora. Então, muita gente me pergunta, como que eu faço também para encontrar a minha missão? A missão a gente só vai entender quando a gente estiver totalmente conectado e desapegado também do ego, sabe? Porque muitas vezes eu quero uma missão, mas que a missão me dê muito dinheiro.
né? Hoje eu cumpro com a minha missão, mas com desapego e com uma renúncia muito grande, e ela não me traz dinheiro, digamos, né? Nesse momento, nessa fase, assim. Então, que a gente possa compreender também que, e outra questão, muita gente tem mediunidade, muita gente diz, nossa, já me falaram que eu tenho que estudar, já falaram que eu tenho que procurar o centro espírita, mas eu tenho medo. É porque a gente tem muito preconceito. A gente acha que vai ter que abrir mão da própria vida e nunca mais ter vida própria. A gente acha que tem que andar de branco e trabalhar no centro espírita todo dia. A gente cria um monte de conceitos, né? Estudar a mediunidade é buscar conhecimento para se conhecer, é para conhecer. E a mediunidade, Damião, é um presente de Deus maravilhoso que Ele confiou a nós para que a gente possa falar que existe vida além da matéria. Não é? E o bacana, para o amigo ouvinte ter uma ideia, eu vou lembrar uma história de um amigo também muito querido, que é o Rossandro Klinge. Quando a mãe dele estava encarnada, a mãe dele estava encarnada, a mãe dele falou, eu escolhi teu nome de Rossandro, porque eu sei que você vai ser um palestrante que vai escrever livro. Ele falou, minha mãe tá... que é isso? E a mãe dele estava encarnada quando falou isso para ele. Ele falou, como assim? Eu nem gosto de ler. Hoje Rossandro é o que está aí. Então, agora, você citou uma parte também, né, que as pessoas param e falam, eu queria que a espiritualidade me falasse. Como a espiritualidade falou para você, Shirley, você vai publicar livro em vários idiomas, você vai alcançar o mundo, e aí as traduções estão chegando. Você tem que fazer publicação de livro. Vamos lembrar aqui das casas André Luiz, quando a espiritualidade deu a indicação para o trabalho social. Vocês vão trabalhar com criança. Não vem detalhe, não vem um manual para você, para mim, para Shirley. Ele vem uma indicação de trabalho. E aí você vai caminhando e descobrindo. Não vai vir pronto, não tem uma receitinha de bolo, né, Shirley? Sim, e maravilhoso. E assim, Damião, nós somos muito questionadores, né, naturalmente, ser humano. A gente questiona muito, porque a gente quer que faça sentido, a gente quer saber o porquê de tudo. Hoje, eu entendi que a espiritualidade... A gente fica muito assim, Deus, eu conto contigo, Virgem Maria, eu conto contigo. Só que a gente esquece que a espiritualidade conta com a gente, né? E para isso a gente também precisa confiar neles. Então, eles falaram para mim que esse livro alcançaria o mundo todo. Eu não acreditei, esqueci aquilo ali e segui um dia de cada vez. E o porquê do mundo todo? Quem sou eu? A gente tem muito essa questão de não se achar capaz ou competente para algo, né? Eu tinha muitas crenças limitantes. Você não tem ideia do que foi até eu conseguir escrever o livro, porque eu tinha bloqueios, porque eu pensava que eu não era capaz. Era coisas que a minha mente aprendeu quando criança, né? Você nunca vai viajar para fora. Da onde que eu ia achar que ia ter livro publicado em outros idiomas, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque os planos de Deus, eles são sempre muito melhores que os nossos. Só que a gente quer controlar tudo, saber de tudo, para ver se faz sentido, senão a gente quer, não quer, vai, não vai, né? E aí quando eles me falaram lá em 2021 que eu iria conviver muito com Paris... um dia eu vivi uma experiência, fui para o plano espiritual, em desdobramento, acordada, e lá no plano espiritual a irmã Sheila falou para mim assim, eu perguntei para ela, por que eu sempre vejo um muro de ferro grande, um casarão antigo, eu vejo acordada, eu vejo em sonho, é sempre esse muro que eu vejo, né? E ela falou, é em Paris. E eu falei, mas por que em Paris? Nessa época eu já tinha ido a Paris uma vez, isso. E eu falei, mas por que em Paris? Porque você vai conviver muito em Paris. Eu conviver em Paris, tipo, doente, sem dinheiro, sem livro, desligada do varejo. Na época eu nem sonhava que eu ia escrever esse livro, né? Vou conviver sim, e você vai precisar estudar francês também. Eu falei, mas pra quê? Tipo, não entendi nada e achei aquilo uma loucura. Isso foi em 2021. 2022, escrevi o livro. Fui em Paris novamente, por uma questão que tá aí no primeiro livro. Não, é o primeiro capítulo desse livro. Em 2024, eu fui lançar o meu livro 1 em Paris, a terceira vez. Com o livro, ainda não tinha livro em francês, eu acho. Ano passado, eu fui novamente a Paris. Daí eu comecei a pensar, falei, bem que ela disse, né, que eu iria ir bastante a Paris. O porquê, muita gente se pergunta, mas não dá para ser numa cidade no Brasil? Não sei, gente, não sou eu, né? Eu tô seguindo os passos. E aí, esse ano aconteceram umas coisas, estão acontecendo, né, que eu tô falando assim, meu Deus, como a gente precisa confiar na espiritualidade, né?
Agendei um lançamento, um trabalho na Feira do Livro de Lisboa e uma palestra no Centro Espírita em Paris agora em maio e junho. Ok, sem dinheiro, sem passagem, sem euros, sem dinheiro para imprimir, tudo na confiança da fé divina e da fé humana, porque eu vivo da ajuda das pessoas, tá? Realmente eu vivo na humildade, aceitando e pedindo ajuda para esse movimento espírita seguir. Ok, tudo certo. Falei, nossa, vou para Paris de novo, então agora vou ter que estudar francês de vez, né? Então, fui lá, tô com curso, tô tentando conciliar na minha não rotina. Ok. E aí, já tá certo agora. Veio a oportunidade de lançar os 2 livros no Carrossel do Louvre, em Paris, em outubro. Eu falei, em outubro? Meu Deus, mas não consigo ir em outubro, porque eu já vou agora em maio. Como é que eu vou 2 vezes para Paris no mesmo ano? Sem dinheiro, tudo isso, né? Não consigo, tal. Eu falei, daí, rezando, meditando, a espiritualidade falou que é um movimento importante para o meu trabalho espírita e que eu preciso ir. Eu falei, não, vocês sabem que eu vou. A questão toda é o dinheiro, né? Vocês sabem que eu vou, onde tiver que ir, eu vou. Eu falei, fui ver a data para o lançamento no Carrossel do Louvre, como que seria a inscrição, como que seria tudo. Já estava tudo certo, eu só não tinha dinheiro para pagar a inscrição nem para ir. E aí, a espiritualidade age de forma surpreendente. Conheci um palestrante espírita, conheci o dirigente de um centro espírita em que eu fui palestrar e a gente conversou, e eu fui no centro espírita em resumo de toda a história. Ele vai fazer uma excursão, porque ele tem uma agência de turismo literária e religioso, e decidiu fazer uma excursão, né, uma excursão que fala, mas uma viagem turística para a Europa, e me convidou para ver se eu poderia acompanhá-los nessa viagem, porque eu conheço tudo lá em Paris da questão espírita. O Allan Kardec, eu já fui várias vezes no cemitério, Père Lachaise. Ele queria fazer um turismo espírita em Paris e perguntou se eu iria com ele. Daí eu falei, tenho que falar com o espírito lá que me orienta, se permite, né? Mas como que seria? Você vai nos acompanhar, vai toda a viagem com a gente, e aí, porque você conhece, então a gente vai ter alguém que conhece e é espírita para falar sobre isso, né? Eu falei, mas como que eu faço? Você vai ganhar a passagem, a hospedagem, vai ganhar tudo, né? E vai com a gente. Daí eu fui conversar com minha mentora, contei tudo para ela, que ela já sabia espírito, né? Daí ela falou assim, só nessa viagem, a princípio, porque a gente não sabe como que vai ser sua vida ano que vem, depois, tal. Mas você não pode ganhar dinheiro para benefício próprio com isso, né? Mas conversa com ele para ver se não dá para ser esse ano. Esse ano, mas ele disse que é maio do ano que vem. Não, conversa com ele. Eu falei, tá, vou conversar. Fui lá, conversei com ele, expliquei, falei com o espírito, já que ele é espírita, ele sabe, né? Eu falei, ela perguntou se não dava para ser esse ano. Resumindo, ele adaptou toda a viagem para as pessoas irem quando eu for lançar o livro no Louvre. E um dos passeios turísticos dessas pessoas que vão lá para Paris, conhecer o túmulo de Kardec e tudo, vai ser ir no lançamento das minhas obras dentro do Carrossel do Louvre. Do nada, eu já tenho a passagem, a hospedagem e como ir para lançar no Louvre. Ou seja, eu não tinha como aparecer uma excursão celestial para eu poder ir 2 vezes no ano para Paris. Então, por que eu conto essa história toda aqui? Às vezes a gente faz muito julgamento, né? Nossa, o que essa moça está indo ali falar que vai 2 vezes no ano para Paris? Gente, esse movimento todo da espiritualidade deve saber para que é, né? Eles contam comigo, eles sabem, até porque na Europa não é como no Brasil, o espiritismo. Então, por que nós, brasileiros, não vamos ter coragem de falar sobre espiritismo, onde eles apontam como bruxaria, como mentira, como charlatanismo, né? Porque na própria cidade onde foi codificada a doutrina espírita, em Paris, dá para contar na mão o número de centros espíritas funcionando. No máximo 5. Então, é um movimento que a gente tem que levar para outros países também. A gente não pode se limitar ao Brasil. Não à toa o Brasil é a pátria do espiritismo, né? É sobre isso, é sobre a fé. Dá o passo que Deus coloca o chão embaixo. É que, na verdade, né, amigo ouvinte e telespectador, você que está nos acompanhando, tudo que a Shirley está comentando, você para e fala, são bênçãos pela fé que você acredita. E eu vou me lembrar, você tem um livro chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Pega esse livro, tem a história do aluno de matemática de Bezerra de Menezes. Onde Bezerra de Menezes está ali também, como a Shirley contou, precisando ali pagar o aluguel, pagar uma série de coisas. Um aluno
apareceu e falou, eu vou pagar adiantado. E era o valor que exatamente Bezerra precisava. O aluno nunca mais voltou, né, Sheila? Esses dias eu ouvi uma frase, eu uso muito assim, Deus realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. E aí alguém trouxe para mim uma que eu adorei, né? Que Deus é capaz de matemáticas impossíveis. Sim, sim. E é o que está acontecendo contigo, né? De repente, a hora que você para e fala, mas como é que eu vou fazer? Tá feito, tá Sim. feito. E eu acho que essa é a parte linda, né? De você estar levando, divulgando a doutrina espírita, levando para a Europa. E esse caminho lindo, né? Que tem tantas oportunidades. Da ansiedade à iluminação, o livro da Shirley Venâncio. A gente está indo para o finzinho do programa, mas ainda em tempo que você deixe uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando. Aquilo que você tem no coração para aqueles que estão nos ouvindo e assistindo. Shirley Venâncio. Me vem a mensagem que eu tenho trazido como foco diário na minha vida. Desafiador, né? Cumprir com essa mensagem, mas a gente lê o Evangelho, a gente estuda o Evangelho diariamente, ou no centro espírita, ou na religião que a gente frequenta. Mas Jesus Cristo, o que Ele mais espera da gente? Que a gente viva o Evangelho, né? Que a gente viva o que Ele espera, o que Ele se orgulha, o que Ele mais quer. Porque a gente fala de Jesus Cristo, às vezes a gente acha que está falando de alguém que está lá no céu, né? Jesus Cristo é um espírito vivo, né? Alguém materializado, um espírito iluminado, vivo, que nos é mestre e nos é exemplo. Então, Ele quer que a gente viva. Então, que a gente possa diariamente buscar praticar o amor, né? Perdoar, que a gente possa ter compaixão, empatia. E a gente fala muito no Espiritismo em amor e caridade, né? Amar quem nos ama é muito fácil. Que a gente possa exercitar o amor por aqueles que nos julgam, que nos fazem mal. Que a gente faça muito além da caridade material, que é essencial, que a gente possa ter a caridade de escuta, de atenção pelo próximo, de doar tempo. Doar tempo. Quanto tempo a gente não para ouvir alguém sem se preocupar com celular, ou com pressa, ou com compromisso, né? Que a gente possa viver o Evangelho na prática. E é isso. E aproveito para convidar todos para me seguirem em todas as redes sociais, @Shirley Venâncio Escritora. O contato do WhatsApp que está lá no meu Instagram é para palestras, para a gente agendar palestras, para divulgações e também para os livros que eu envio autografado direto para casa de todas as pessoas com muito carinho. Então, repetindo as redes sociais. @Shirley Venâncio Escritora. Shirley Venâncio Escritora. Eu acredito que eu falei, mas vou repetir. Eu sou autora independente, né? Então, eu não tenho editora, não tenho apoio cultural. Em toda a impressão dos livros, eu tento fazer com que esse valor dos livros, eles possam ser usados para mais livros. Então, eu sou uma pessoa que preciso, aceito e agradeço todo o apoio que vier, de todos os lados, para eu seguir nessa jornada. Que é esse convite, né, quando a Shirley comenta, que é essa oportunidade, né, de a gente poder dar sequência, né, a um trabalho tão bonito. 2 livros já estão aí, né, da Ansiedade à Iluminação, é uma trilogia pela espiritualidade, ainda falta mais um ainda, né? Falta um, e eu estou vivendo os capítulos, né? Eu já tenho aí 3 capítulos vividos que vão para o livro 3, quando eu for escrever, que vai ser quando eu for orientada, né? Que são realmente assim, nossa, é incrível o que vem acontecendo. E eu sei que vem acontecendo para quê, Damião? Para que a gente possa entender que a fé, ela move montanhas, não só lá no Evangelho e lá naquela época, move agora. Só que a gente está com a nossa fé muito morna. A gente acredita já desacreditando, a gente acha que está só, a gente não acredita que a espiritualidade está junto o tempo todo. Então, esse livro 2, principalmente, ele é um testemunho sobre a fé divina e a fé humana. Para a gente ativar a nossa fé para a realização da nossa vida material, dos nossos sonhos também, e principalmente para muita gente me pergunta assim, me pede, reza pelo meu filho, reza pela isso, reza. Eu falei, eu até posso rezar sim, mas a fé é sua, o filho é seu, você que tem que se conectar, né? Então que a gente possa ativar essa conexão e essa fé. É o que a Shirley colocou, né, em instantes, né? É colocar em prática, né, a mensagem de Jesus. Tá lá. Passou muito tá rápido, gente. Já acabou o programa, já. Eu quero mais. Mas
E vamos marcar aí uma próxima oportunidade para a gente conversar mais um pouco. Sucesso, sucesso, sucesso sempre. Obrigada. Você. Nas minhas redes sociais tem a agenda também, os estados e os locais onde a gente vai se encontrar. Muito obrigada, Damião. Que é isso. E a TV. Opa, Shirley Venâncio falou com os amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, do YouTube Tatiana Benites, em mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.